Boa noite, iniciamos esta emissão de Hertz Desportivo, segundo o programa. Voltamos às emissões regulares após alguns meses de paragem. O desporto regressa à sua companhia para retomar a normal programação de segunda-feira, uma hora de conversa onde vamos dar destaque ao automobilismo. Convidados dois tomarenses, Pedro Dias da Silva, piloto natural de Tomar, 48 anos, empresário, atualmente responsável por uma das melhores equipas do todo-terreno nacional, a PRK Sport Rally Team. Vítor Jesus, navegador, nasceu em Angola em 1965, vive em Tomar desde criança, docente do Instituto Politécnico de Tomar e é o copiloto, podemos considerá-lo assim, mas já vamos confirmar com ele, o copiloto mais galardado do automobilismo português. Boa noite, Pedro Dias da Silva, boa noite, Vítor Jesus, muito obrigado por estarem presentes neste Hertz Desportivo em estúdio. Vamos começar talvez pelo início das vossas carreiras e, por exemplo, no caso do Pedro Dias da Silva, boa noite, que começou nas motas. Boa noite a todos. Sim, é verdade, comecei muito novo nas motas, nos enduros, ainda fiz várias provas, portanto de enduro e todo o terreno, mas nunca ao nível do automobilismo. Fiz por participar, pura e simplesmente, portanto nunca fiz campeonatos completos, nem nada disso nas motas. Mas foi aí que o bichinho começou a mexer, mas sempre olhava para os carros como outro tipo de esporte e na altura o sonho de criança e a vontade era o automobilismo. Nesse aspecto, o Vítor começou nos automóveis. Eu até que acho que vocês chegaram, é verdade, a fazer dupla nos rallies, mas o Vítor começou como piloto de rallies. Não, comecei também como navegador, uma brincadeira entre amigos, em que surgiu a oportunidade de irmos fazer um rally com um carro emprestado, e foi com o Paulo Barbosa, e precisamente dessa brincadeira, que já era uma paixão de criança, as coisas foram se desenvolvendo até aos dias de hoje. No ano seguinte, sim, no segundo ano, portanto já em 92, aí sim comprámos o carro e tínhamos combinado de fazer um campeonato a meias, em que prova sim, prova não, íamos alternando o volante entre nós. Mas depois os patrocinadores acabaram e tiveste de virar para o todo-terreno. Exato, não só os patrocinadores acabaram. Até mesmo por mim próprio, a minha estreia foi com o pé esquerdo, como se costuma dizer. Sobrou a estrada e foi... A escrita ficou logo, praticamente desde a primeira corrida, completamente baralhada. As contas estavam certinhas e há sempre os improváveis, e foi o que aconteceu. Uma carroceria nova veio a embrulhar toda a escrita contabilidade ou contabilística para esse campeonato. Depois, sim, surgiu a oportunidade e um convite para navegar no todo o terreno com o Santos Godinho, cujo navegador fui dele durante 7 anos, passando depois para o Carlos Sousa, para o João Ramos fizemos uma primeira período de 6 anos, depois a Salvador Caetano, competição, todo o terreno, parou na altura quando houve a crise das vendas, com os jipes e tudo mais. Nesse período de 2009 a 2014, quando reiniciámos novamente, a dupla foi precisamente, dei também com o Pedro Graxa, com o Paulo Graça, com outros pilotos estrangeiros, pelo meio. Aqui, felizmente, e logo no início com o Pedro, temos muitos bons momentos passados, também por convite dele. Começou em 97 ainda, no decorrer do Troféu Micra. No ano seguinte repetiu-me novamente o convite e em 98 aí sim fizemos o campeonato completo, em que fomos os primeiros classificados. E aí a dupla campeã nacional. E aí, Pedro, quando tu começas nos rallies em 96, justamente com o Nissan Micra, e aí logo no primeiro ano campeão nacional de iniciados. Não. Eu só fui campeão nacional com o Vitor em 98. Em 96 comecei também por brincadeira, foi uma brincadeira entre aspas, aqui do concessionário, na altura que apareceu o Troféu Micra, que era a Nissalto, que existia a Nissalto, e preparámos 2 carros aqui em Tomar, era eu e a Elsa Henriques, que fizemos uma equipa, entre aspas, e fizemos o Troféu Micra nesse ano. O carro também começou por uma brincadeira, era meu e do António Cardoso, que já não está hoje entre nós,
comprámos o carro a meias, eu guiava, ele navegava, e depois ele fazia o Rally de Portugal, ele a guiar com o primo dele, com o Joca. E foi assim o primeiro ano, só que correu tudo muito bem, mas era muito amadorismo, tanto da minha parte, como da parte dele, como da parte de toda a equipa. E eu gostei, sem dúvida, e depois em 97 fiquei com o carro, arranjei um preparador já com experiência para me cuidar do carro, que teve comigo mais 3 ou 4 anos, que era a Baixo Sport, ele ajudou-me bastante na competição. O Vitor já fez algumas corridas comigo em 97, que também me ajudou, e foi sempre falámos os dois, ele sempre me acompanhou e dava-lhe as minhas ideias, ele dava-me as ideias dele. E nesse ano ao terceiro rally liderava o troféu e liderava o campeonato nacional com um pequeno micra de troféu, que havia carros muito mais potentes. A fase do asfalto ganhámos do troféu micra, depois a terra não correu bem. Já quisemos mais do que talvez pudéssemos fazer, porque se tivesse concentrado só no troféu se calhar poderia ter corrido melhor, mas como estávamos à frente do Nacional, já queríamos o campeonato nacional com um pequeno carro que era o micra, que era muito difícil. Então houve ali 2 acidentes graves e que culminou em desistência, e acabámos por não ganhar o troféu. Depois em 98 é que acabou o troféu e fizemos o Nacional de Iniciados com um carro novo, Com o Saxo. Com o Saxo, Já de Grupo A. um Saxo Grupo A, que foi um carro que foi o ano de estreia do carro a nível europeu, praticamente. Foi um carro já feito em França, foi feito em Portugal, mas com muita coisa que veio de França, na altura feito todo pela Baixo Sport. O Vitor foi o meu navegador a época toda, e em 7 rallies ganhámos 5 à geral. Ficámos em quarto num com um problema mecânico, e outros times também com um problema mecânico, mas fomos campeões nacionais com uma grande vantagem, e tive um rally de ganhar os troços todos. Portanto, foi uma época excelente, tanto que foi o final dos iniciados, onde me sagrei campeão nacional. E aí, Vitor, há também umas boas memórias, porque essa temporada foi, pelo menos a dupla foi a melhor. Sim, sem dúvida. Foi uma temporada em plena, em cheio, que nos correu de feição, tirando aqueles 2 pequenos azares que tivemos, contratempos mecânicos que acontecem, mas de qualquer maneira liderámos sempre com um grande à vontade, e foi sem dúvida uma grande satisfação e bastante merecido para o Pedro, todo o esforço que ele tinha feito até então, ver esse reconhecimento na carreira e ter o primeiro título. Depois, tu deixas os rallies e apostas forte no todo o terreno. Porquê? Não, todo o terreno tem uma grande mais-valia, que é a disponibilidade de tempo. Propriamente, mesmo hoje em dia, faz-se um teste de quando a quando. Basicamente o carro conhecemos, os setups para aquele tipo de piso ou não, é na véspera da corrida que damos um pequeno ajuste, às vezes nem mexemos, depois de se dar uma pequena volta. Mas, portanto, é como eu digo, a disponibilidade de tempo, não há treinos. Os treinos, os únicos reconhecimentos permitidos são os prólogos, que são reconhecidos no decorrer das provas, durante das verificações documentais e técnicas, que nos permite, precisamente, lá está, chegar ao fim de semana, dispor dos fins de semana e poder fazer os campeonatos, falando em termos de campeonato nacional. Logo, aí é uma grande mais-valia em relação aos rallies, que implica uma maior disponibilidade para reconhecer os troços, tirar notas, confirmar, por aí fora. E desde 93, lá está, por convite do Zé Santos Godinho, mantive sempre todo o terreno, mesmo a par e passo com o Pedro, quando nós corremos juntos, eu fazia o Campeonato Nacional todo o terreno com o Santos Godinho. Em 96 tens a primeira grande vitória, justamente com o Santos Godinho no Rally TT Esporão Vindimas. Exatamente. E depois, em 2001, e aí, qual é aquela vitória que mais gostaste neste caso? A de 96 ou de 2001? Porque em 2001 é a vitória na Baja Telecel Vodafone 1000, em que esta prova tem caráter e com concorrentes de nível mundial. Em 2001
sem dúvida nenhuma que a vitória na Baja soube-nos, vá lá, não digo porque nós já andávamos atrás dela, era uma guerra quase particular entre nós e o Schlesser, que já adivinha precisamente da Baja de Espanha. Ele ganhou-nos aqui precisamente no ano de 2000, pela aquela questão conhecida de a zona de assistência era mesmo junto à zona de espetáculo no final da prova. Nós vínhamos separados por segundos. O Schlesser fez uma passagem de vida que passou pela zona de assistência, evitando todo o traçado, espetáculo, que eram ganchos consecutivos, fazendo diretamente, e ganhou-nos a Baja Telecel 1000 por, salvo erro, 22 segundos ou assim. Ficou-nos atravessado. Fomos para a Espanha, andamos ali sempre a discutir o primeiro lugar também até aos últimos quilómetros. O Schlesser voltou-nos a ganhar e nós em segundo lugar. O mesmo se repetiu. 2001 foi a nossa vingança aqui, podermos ganhar frente ao Schlesser e ter o primeiro lugar. O mesmo sucedendo depois, no ano seguinte, em 2002, já na Baja de Aragón. Depois, Pedro, seguimos na tua carreira no que diz respeito aos ralis, porque antes de iniciares no todo-terreno, ainda tivestes um percurso também muito interessante, com vários títulos e com o projeto do Mitsubishi. Começou esse projeto em 2000. Sim, Mitsubishi, eu fiz 99 consagrados, com o mesmo Citroën Saxo, tinha sido campeão nacional em 98, depois em 2000 passei para o projeto do Mitsubishi, que foi, já fizemos um campeonato muito bom também. Essas épocas já não foi o Vitor o meu navegador, foi o Mário Castro que me acompanhou. Que agora é piloto. É piloto e navegador. Mas optou por fazer o campeonato como piloto. Sim, mas faz só o Regional do Norte, ele continua a ser navegador, mas faz o Regional do Norte também a guiar. Fizemos um campeonato muito bom em 2000. Fomos vice-campeões de Grupo N, tivemos boas classificações à geral, e obviamente foi o ano de aprendizagem do Mitsubishi Evo que guiei nesse ano. Era um campeonato muito discutido, havia cerca de 10 carros muito competitivos para o Grupo N, que ficava abaixo dos WRCs. Na altura haviam 3, 4 carros oficiais de marca, e depois vinha o Grupo N, que normalmente classificávamos atrás deles, dos WRCs. Fizemos um campeonato muito bom em 2000, fizemos o nacional todo. Depois em 2001 o carro evoluiu para 6,5? Para 6,5, sim, com o apoio oficial da Rally Art, da Mitsubishi Rally Art, e aí sim ganhámos várias corridas de Grupo N, fomos campeões nacionais e ganhei o Rally de Portugal, portanto a nível do Grupo N WRC a nível mundial, que foi o último Rally de Portugal no Norte, e foi o resultado melhor que tive na carreira, sem dúvida. Portanto foi em 2001 e foi a vitória no Rally de Portugal. Consideras que foi a tua melhor fase nos rallies? Foi a fase de melhores resultados e sim, posso considerar que foi a melhor fase nos rallies. Depois ainda tens uma passagem pelo troféu monomarca, mas já numa fase em que os rallies terminaram, digamos assim, no que diz respeito a projetos. Esse terceiro lugar em 2002 acabou por ser um resultado interessante, porque chegaram todos ao fim do campeonato empatados, e o fator de desempate na altura era quem tinha mais rallies disputados. Foi mais ou menos isso. Em 2002 não perdi, mas deixei de ter um patrocinador que tinha muito bom, que me acompanhou muito durante muito tempo, e não tive budget para continuar nem no Grupo N, e para subir para mais alto do Grupo N, seria a categoria WRC que existia na altura, teria que ser uma equipa oficial. O budget não deu nem sequer para continuar no Grupo N, e então resolvi, e o Mário apoiou-me, e disputar um troféu, ou seja, fui andar com um carro mais fraco em 2002 do que tinha corrido em 98,
era um Citroën Saxo, mas com menos potência do que o que já tinha tido em 98 e 99. Diverti-me imenso nesse ano, fizemos um excelente campeonato, ganhámos a maioria das corridas do Troféu Saxo, mas desistimos em duas. Uma na primeira, com uma avaria mecânica, foi no Futebol Clube do Porto, que estávamos em terceiros ao quarto da geral, que aquele carro estava a nevar, e depois desistimos no Algarve com um acidente, que foi até talvez o mais aparatoso que tive na carreira, mas felizmente ninguém se magoou. E esses dois resultados, no final fiquei empatado com mais 2 pilotos. O fator de desempate era quem tinha terminado mais corridas. Portanto, eu tinha melhores resultados, era o piloto que tinha mais vitórias, mas tinha menos corridas, tinha desistido. E então fiquei em terceiro no troféu nesse ano. Depois, Vítor Jus, voltamos neste caso ao teu percurso, porque em 2002 tens talvez, não sei, tu podes dizê-lo, a tua experiência se calhar em termos de resultado a melhor, porque foi a melhor classificação de uma dupla portuguesa no Dakar em 2002 com o Carlos Sousa. Isso é de certeza uma experiência que tu podes contar aqui a quem nos ouve e quem nos vê como uma experiência inédita. Não, sem dúvida, era o meu maior sonho até então. Seria um dia poder vir a fazer o Dakar. E realmente em 2002 com o Carlos surgiu a oportunidade de fazê-lo pela primeira vez e com condições de sonho, integrados numa equipa oficial, com assistência também da equipa oficial, Mitsubishi e SBM, que eram os preparadores oficiais em termos do Campeonato do Mundo, em que os colegas da equipa tínhamos os restantes Mitsubishis, os 4 Pajeros, que foi os que ficaram à nossa frente, Matsuoka, Fontenay, Shinozuka e a Jutta Kleinschmidt, a armada de Mitsubishi. Exatamente, e tínhamos também como a Stracar, tínhamos o Said Alargi na equipa. Foi uma prova em que eles mudaram também os regulamentos nesse ano, que veio a ter um acréscimo de dificuldade para os estreantes e para os rookies, como era o meu caso, porque desde a longa data pela primeira vez bloquearam os GPS, ou seja, as coordenadas do GPS só abriam mesmo a 1 km do ponto, até lá era bloqueado, coisa que nunca tinha acontecido até então. Foi uma prova dura, correu-nos bem, tivemos ali alguns percalços pelo meio, principalmente em Marrocos, que nos atrasou um pouco, mas também chegamos, atacamos sempre e vimos que mais do que o quinto seria difícil, porque os Mitsubishi estavam mesmo, os Pajeros estavam imbatíveis. Vítor, como é que se prepara um Dakar? Como é que é a exigência desta prova e como é que vocês vivem aquilo no dia-a-dia? Bem, o Dakar de hoje em dia, os tempos são muito diferentes. O último que fiz há 5 anos, relativamente a este há 18, há discrepâncias enormes. Primeiro, não só em termos dos tipos de pisos, uma vez que os 2 primeiros que fiz foi a versão africana e os 2 últimos foi a versão sul-americana. Tem pisos muito mais variados na versão sul-americana, sem dúvida alguma, com paisagens mais variadas também. Agora, em termos de preparação, logicamente que tem que haver um grande conhecimento da mecânica do carro. Mecânica é essa que temos semanas anteriores de preparação de mecânica mesmo, monta, desmonta, como é que se monta, como é que não se monta com o relógio, as peças que nós temos, suplentes, como fazê-lo, como deixar de fazer, portanto há toda essa preparação anterior. Há também por hábito nas equipas oficiais e maiores, o caso, portanto na última quando estive com a X-Ride, além dos testes fazem-se a semana team building, com um maior entrosamento entre todos os elementos da equipa, navegadores e copilotos. E depois lá está, tem tudo a ver acima de tudo. Logicamente, fisicamente temos de estar bem, porque é uma prova que é exigente a nível físico, mas acima de tudo penso que é mais uma preparação em termos psicológicos e mentais do que propriamente a exigência física, porque os carros hoje são muito mais confortáveis, as suspensões, tudo o resto, maioritariamente já sabemos que temos ar-condicionado dentro do carro, que nos baixa as temperaturas para os 40 graus em vez de termos 80, tudo isso vem a ajudar, sem dúvida alguma. Este quinto lugar na geral, a melhor classificação de uma dupla portuguesa num Dakar, foi sem dúvida o teu melhor resultado, mas se tivestes mais participações, fizeste em 2006 com o Pedro Grancha, fizeste também um Dakar de caminhão,
com a assistência da X-Ride. Essa também é uma experiência completamente diferente. Podes nos contar os pormenores? É bastante diferente. O início que eu tinha da relação com a X-Ride seria para navegar o antigo colega da equipa do Carlos Sousa, o chinês, o Yang Zhu, que era da equipa naval. Por outras questões, à última da hora, que teve a ver com questões de compromissos publicitários que o Zhu tinha com os patrocinadores chineses, queria uma equipa 100% chinesa, de modo que teve que haver aqui uma certa inflexão dentro da X-Ride e logicamente, que anuía logo a proposta do Sven foi se estaria disponível para navegar o caminhão de assistência rápida. Logicamente, como experiência, predispus-me logo a isso e é completamente diferente, muito mais diferente do que eu até então esperava. Logicamente, sendo um caminhão de assistência, os caminhões nunca são tão rápidos hoje em dia quanto os carros, porque nós sabemos que logo à partida estão limitados à velocidade de 140 no decorrer das especiais. Porque até então nós lembramos dos tempos do Van der Rohe, em que os caminhões davam 220, 230, até haver aqueles acidentes mortais que levaram a todas estas restrições. Portanto, logo aí implica, naquelas etapas rápidas, uma maior permanência dentro do caminhão, porque vamos muito mais tempo a cumprir o mesmo número de quilómetros. A outra questão tem a ver com as ligações. As ligações na América do Sul são muito extensas, ligações de 400 km, às vezes até mesmo de 600, e nós no caminhão estamos limitados também na velocidade nas ligações. O que nos leva praticamente, ou seja, saímos de madrugada do bivouac, por volta das 5h30, 5h30 da manhã estamos a sair, e na melhor das hipóteses, em média, estamos a chegar ao bivouac seguinte por volta da meia-noite e meia, 1 da manhã. Seguido todos os proformas, banhinho, comer alguma coisa, fazer o trabalho de casa, dormir 3 ou 4 horas e partir para a etapa seguinte. Nesse aspecto é bastante mais duro. E fechas o teu percurso no Dakar como navegador do argentino Nazareno Lopes. Em 2015, essa também foi uma participação um pouco diferente, em termos de resultados não tão boa, mas em termos de experiência. Não, sempre, a experiência, e aliás, nestas provas maratona, sempre o disse e continuo a dizer, quanto mais experiência se tem, melhor. Estamos sempre a aprender, estamos sempre a evoluir, e uma das questões que é desafiante da parte da navegação e do copiloto é precisamente haver uma evolução constante, mal seja que uma pessoa possa dizer não, eu sei tudo, não, estamos em constante evolução, não só pelos os regulamentos vão mudando, mas em si numa aprendizagem própria. Andar na areia, andar nestas provas maratona mais ainda, implica um conhecimento de causa que por muitos milhares de quilómetros que se façam, quantos mais vierem melhor. Sem dúvida que foi uma experiência boa em termos de resultado desportivo, nem por isso, porque íamos hipotecando tudo no segundo dia, em que dormimos lá no meio, no final da especial, que se partiram as transmissões, depois os macacos hidráulicos, depois, quer dizer, foi tudo de seguida, que só conseguimos sair lá de madrugada, foi chegar ao bivouac, tomar um banho, mudar de roupa e partir para a etapa seguinte. Logo aí, como eu digo, hipotecamos o nosso resultado desportivo, levamos quase semanas de penalização, por assim dizer, e lentamente fomos recuperando, como se sabe, para a etapa seguinte pela classificação da anterior, fomos outra vez reenquadrando dentro do pelotão e fazendo os nossos tempos mais normais dentro dos 25 primeiros, que era o lugar habitual que nós andávamos, e deu para nos recuperarmos até 48º no final. Pedro, o teu percurso nos rallies termina justamente com essa participação que acabaste há pouco de explicar no troféu Saxo Monomarca, e depois tens uma pausa e em 2017 aí sim começas verdadeiramente aquilo que é a tua carreira nesta altura e também o teu projeto todo o terreno. E começas justamente com o troféu Mazda e logo aí com bons resultados vences o troféu. Sim, mas os rallies ainda fiz 2003, o campeonato completo de Super 1600, fiz com equipa com um piloto de Catamaco, foi o Nuno Pinto, ainda ele hoje ligado também à competição, mas como coach driver. Fizemos um campeonato espetacular com 2 Super 1600 em 2003, fiz um terceiro lugar no Rally Portugal, que na altura não contava para o Mundial, mas fiquei em terceiro lugar da geral, e tive vários pódios nesse ano no Nacional de Rallys. Em 2002 eu já tinha, no mesmo ano que fiz o troféu, já tinha experimentado todo o terreno, fiz 4 provas com uma Stracar que o Vitó já tinha navegado,
que era do Carlos Sousa, que pertencia a um patrocinador que eu tinha na altura. E ele pediu-me para guiar o carro, algumas corridas, para tentar fazer um bom resultado, promover o carro para ser vendido, para nos patrocinar em 2003. Nesse projeto tínhamos Super 1600 e assim aconteceu, e ainda consegui em 2002, foi na Baja de Reguengos, um 4º lugar da geral, com um carro já bem antigo, e gostei da experiência, e conhecia todo o terreno também das motas, que também já tinha feito. Depois, não foi em 2017, mas sim em 2015, surgiu a hipótese de fazer umas corridas com um carro de uns amigos, o carro não era meu, no Troféu Mazda, e fiz. Mas o carro era um carro muito fraquinho, e não terminei nenhuma corrida. Ali o carro aguentava sair 100 km, ainda se aguentava, mas depois ou era uma coisa ou era outra, aquilo variava. Mas gostei, só que os carros para andar na frente eram valores elevados, começar do zero novamente mais difícil era, e depois em 2016 surgiu a hipótese de comprar um carro que já um bocadinho antigo, mas que era um carro que já tinha uma caixa de velocidades porreira, já dava para fazer umas brincadeiras, e então comprei esse carro, um negócio, também estou ligado ao ramo, foi um negócio, e preparei esse carro para fazer o Troféu Mazda, que não fiz completo, mas as corridas que fiz e que terminei, ganhei. E gostei, e estava para repetir em 2017 com o mesmo carro. Entretanto, surgiu outro carro, foi um Mitsubishi Pajero, Que é um carro que ainda tens. ainda tenho esse carro, que era um carro excelente mesmo, foi um carro que já tinha feito Dakar, foi um carro que foi da equipa oficial Mitsubishi. Obviamente foi feito algumas adaptações às pajas do campeonato nacional. É um carro já com caixa sequencial, com os travões muito bons, as suspensões também muito aceitáveis, posto já nos pesos mínimos. Já esse carro já preparado por mim na nossa estrutura que temos. Aí começa a tua estrutura realmente? Sim, foi porque esses 2 anos que eu fiz a brincar, eu acompanhei o desenvolvimento do carro, mas sempre achei que aquilo não era para mim. Pronto, as coisas não eram feitas como eu queria, o carro nunca estava ao meu gosto, em que pus um ponto final naquilo. Se for outra vez, tem que ser as coisas feitas como eu gosto de fazer, e eu a tratar das coisas como fiz em anos anteriores nos rallies. E então tive a PRK, entretanto adquiri umas instalações onde temos oficinas, onde tinha um armazém que consegui transformado e pus destinado só à competição e clássicos, completamente à parte do pós-venda que temos dos carros dia a dia. E esse Mitsubishi foi lá preparado, e nesse ano, em 2017, vencemos o Troféu Mazda, fizemos alguns resultados de relevo já à geral com o carro, e 2018 repetimos novamente a vitória no troféu. Chegámos a liderar já algumas corridas, a andar à frente, nunca não ganhámos nenhuma, mas chegámos a andar à frente, e fiz um ou 2 pódios em 2018, já com esse carro a nível de geral, e ganhámos, portanto, o troféu. E surgiu, portanto, a hipótese, portanto, a estrutura aumentou, e ficámos com o primeiro carro, que era um Mazda, mas com chassi Nissan, era um carro um bocado diferente, esse mais antigo, e com o Mitsubishi começámos a alugar esse primeiro carro que tinha. Começaram a surgir alguns clientes. Entretanto, em 2019 surgiu um projeto com um construtor português, que é a Extreme Ride, um carro feito cá em Portugal, mas um carro já com as evoluções as últimas evoluções, um chassi tubular no peso mínimo, uma caixa de velocidades mais moderna, utilizamos motorização diesel. Eles convidaram-me para ir testar o carro, fiz um teste com o carro, gostei muito, é um carro superior ao Pajero. Estás a falar da Ford Ranger? Da Ford da XR. É um protótipo, portanto a gente utiliza a carroceria Ford, mas o motor até é BMW, portanto não tem nada a ver com a marca, infelizmente, que se tivesse poderíamos ter apoio, mas não tem nada a ver e não temos apoio nenhum de marca. E
decidimos fazer o campeonato e a estrutura, como disse há bocado, aumentou. Portanto, passámos a ter 3 carros e surgiram-nos clientes para alugar os outros carros que tinham. Surgiu-nos um cliente, que foi o Filipe Nascimento, fez a época toda de 2019 com esse Mitsubishi, que tínhamos ganho o troféu. E surgiu o Mike Brown, que também é aqui conterrâneo, que fez algumas provas todo o terreno com o outro primeiro carro que eu tinha. Fizemos um campeonato excelente em 2019, eu discuti o campeonato até ao final do campeonato. Na Idenha ainda poderia ser campeão nacional se ganhasse essa corrida, infelizmente não consegui ganhar, cheguei a andar à frente, não ganhei a corrida, fiquei em segundo da geral, fui para Porto Alegre já sem hipótese de ser campeão nacional. Os mídia na altura tudo dizia que eu poderia ser campeão nacional, mas enganaram-se nas contas, eu sabia perfeitamente que não podia ser, e ficámos em terceiro do campeonato nacional. Portanto, isto ano passado, terminámos as corridas todas, portanto o carro que nós apostámos demonstrou ser extremamente fiável, porque as corridas são, o todo o terreno é duro e é exigente para a mecânica, e não tivemos problema nenhum a época toda com o carro. Depois surgiu 2020 e aí a estrutura aumentou, mais um carro. Veio outra Ford XR, que é a que eu corro. Portanto, neste momento temos 4 carros, e a Ford que eu corria em 2018 foi alugada a outro piloto, o Edgar Condense, também um piloto conhecido do todo o terreno, e neste momento temos 2 Mitsubishis. Portanto, o primeiro carro já não existe, temos 2 Mitsubishis Pajero e temos 2 Ford XR. Fora os carros de rally que também temos e fora os clássicos. Portanto, é uma estrutura que já envolve algum trabalho e bastantes meios e pessoas dedicadas a isso, e dá-me um certo gosto ter a estrutura, portanto, que é fruto de todos os anos daquilo que trabalhei e dos conhecimentos que tirei da competição. E pode dizer que hoje em dia há poucas estruturas em Portugal como a minha para o todo o terreno. Nesta altura chegámos a 2020 e à temporada que foi interrompida justamente pelas razões que todos conhecem, e nesta altura, Vítor, tu tiveste este percurso até 2020, já podemos dizer assim, sempre com o João Ramos, ou praticamente sempre com o João Ramos, com vários títulos também, e com sempre a evoluir na Toyota Hilux, a tal dama negra que toda a gente gosta de ver passar. Exatamente. O João, portanto, para esta época 2020 já é, com o interregno que tivemos a meio, é a 13ª época que o navego. Portanto, já há um grande entrosamento parte a parte, quase que conhecemos mutuamente muito bem, e às vezes quase basta olharmos só um para o outro para comunicarmos entre os dois, e realmente temos vindo a evoluir. A Toyota neste momento, a Toyota Hilux, está dentro da versão, não nos permite evoluir mais, já saiu, foi o modelo seguinte que não está à venda, que é aquela que o Miguel Barbosa dispõe, que basicamente tem a ver com os centros de gravidade mais baixos. O motor tem lá mais uns pozinhos, mas acima de tudo trata-se do centro de gravidade em que o motor e a caixa recuaram e rebaixaram, estão no centro do carro. E a suspensão da frente é bastante diferente, uma vez que permitiu a ancoragem ser feita à frente do motor, tem uns triângulos maiores, a geometria de suspensão é diferente, e realmente a suspensão, à partida, pelo que todos os técnicos dizem, tem uma performance melhor ainda do que a nossa. Como eu digo, a nossa, que já é uma versão que já tem 4 anos, dificilmente conseguimos tirar mais peso do que já o tentamos fazer do ano passado para cá, uma vez que os regulamentos mudaram, mas quase que implicaria, aquilo já é tudo em fibra de carbono e kevlares, implicaria uma carroceria nova ainda para ganhar ali meia dúzia de quilinhos, portanto dificilmente. No resto dos upgrades também de mecânica, temos a carrinha também no exponencial, ou seja, o motor é o dupla injeção direta, que rondará, volta não chega aos 400 cavalos, e tudo o resto
é mesmo a afinação e realmente é uma máquina do outro mundo. E depois esta época que está interrompida, que vai ser retomada justamente 12 e 13 de setembro, com a Baja TT do Pinhal na Sertã, vamos ter 4 provas, a Baja TT da Sertã, também a Capital dos Vinhos em Reguengos, e em Idenha a Nova termina a temporada em 7 e 8 de novembro com a Baja Porto Alegre 500, ou seja, 4 provas para o recomeço em setembro e final em novembro, sendo que a Baja de Lolé ficou pelo caminho. Vítor, o que é que tu depreendes desta decisão que a Federação tomou? Não é fácil, eu sei que não é consensual para todos os pilotos, das opiniões que tenham escutado, principalmente e relativamente à distribuição entre as duas primeiras corridas. Se nós formos ver entre o Pinhal e Reguengos, temos 15 dias, mas 15 dias que refletem-se em termos de trabalho em 9 dias de trabalho, isto utilizando os fins de semana. Portanto, havendo qualquer azar na primeira corrida no Pinhal, logicamente Reguengos fica comprometido. Esta é só a situação que os pilotos têm discutido, entre aspas, um pouco mais, uma vez se não poderia ser antecipada a do Pinhal, para nos dar 3 semanas de interregno, e mantínhamos as provas todas 3 em 3 semanas. Portanto, eu sei que para a Federação e para as organizações não é de todo fácil, datas consensuais, conseguir arrumar quase o campeonato inteiro nestes meses que faltam foi um trabalho que requereu bastante esforço por todos os lados, eu sei, da parte das organizações, da parte dos pilotos, da parte da Federação, em variedíssimas reuniões, e conseguiram finalmente relançar novamente o campeonato em setembro. O que é que tu pensas desta temporada? No teu caso concreto, não correu muito bem, porque não terminaste, ou melhor, só fizeste uma prova e poucos quilómetros, mas no que diz respeito à equipa, até está, podemos dizer, um balanço bastante positivo. Está um balanço positivo. Pena temos que tínhamos 2 pilotos para ir a Aragão, essa prova foi anulada também, portanto a Baja de Espanha. Estava prevista, mas afinal foi anulada. Sim, foi anulada. A semana passada saiu um comunicado a dizer que a prova estava anulada. Nós tínhamos os carros prontos para irmos agora no final de julho para a Espanha. Inclusive, já agora com uma novidade, com o Porsche Cayenne. O Porsche Cayenne, que é o novo carro é o mesmo carro, mas com um look diferente do Mike e do Yves, portanto a equipa aqui tomarense. Eles estavam para fazer a Baja Espanha, eu não ia, portanto ia como team manager, como fui à primeira prova do campeonato. E o outro piloto, o Edgar, com a Ford, também ia à Espanha. Essa prova já não se vai realizar. E sobre o campeonato nacional, das vezes que também me interrogaram sobre isso e que me pediram a opinião, a minha opinião foi sempre nunca hipotecar o campeonato de 2021. Portanto, se fôssemos para fazer as corridas todas, se não quisessem tirar o Algarve e se quisessem continuar com o campeonato até janeiro ou fevereiro de 2021 para haver o campeonato todo completo de 2020, eu achava isso um erro enorme. Pronto, e a minha opinião foi sempre fazer as 4 corridas e tirar uma delas, poderia ser o Algarve ou outra qualquer, mas sempre se falou no Algarve desde o início, talvez por ter menos pilotos, não sei. Acho que a decisão foi bem tomada, porque realmente não é fácil. A única coisa que nunca agrada a todos é o que o Vitor disse. Temos 9 dias de trabalho da Baja do Pinhal para a Baja de Idenha, A Baja de Reguengos. Imagina, sábado e domingo. Imagina nós com 4 carros, se há um problema mais grave, basta ser com um, já é complicado termos os carros todos para alinhar para a outra corrida a seguir. Portanto, ter que revisionar 4 carros já é difícil. Se há um azar maior, mais difícil é. Mas pronto, com isto que todo o mundo passou e com o que estamos a passar, temos de nos enquadrar nestas decisões e é assim que vai ser o campeonato. E qual é a análise que tu fazes em termos gerais ao automobilismo nacional e às provas no seu geral? Já percebemos que em relação ao todo o terreno estamos perante o melhor campeonato do mundo, penso que não há dúvidas disso. Em relação ao resto, qual é a tua opinião? Portugal há muitos anos que tem tradição no desporto automóvel.
Agora, estes últimos anos, pronto, no que consta de todo o terreno, disseste tudo, é o melhor campeonato do mundo. Penso que a África do Sul é capaz de ter um campeonato com mais carros, mas nem tenho a certeza disso, se tem, se não tem, mas é um campeonato também muito completo, e os Estados Unidos, mas são bases diferentes, são provas diferentes, são carros inclusive diferentes, portanto podem ser parecidos, mas são diferentes do nosso campeonato. Agora, comparando com a Europa, que existe campeonatos de todo o terreno em praticamente todos os países da Europa, ou na maioria deles, Portugal é sem dúvida o campeonato mais forte em termos de pilotos e em termos de carros. E podemos voltar a ter Fórmula 1, fala-se nisso hoje, justamente em outubro em Portimão, mas é uma situação que está ainda na dúvida. Tens algum elemento que acrescentes a isso? Não sei, por acaso falei hoje sobre isso e fiquei um bocado inteirado da situação, mas somos o segundo país que está na luta por ter um grande prémio este ano ainda. É muito bem capaz de vir para Portugal, mas há sempre as questões monetárias, os budgets, que influencia, é o principal, é o que influencia mais as decisões. E penso que está pendurado por causa disso. Vamos ver se vamos ter ou não, mas eu gostaria muito que sim, que isso ainda mais enaltece o país e o desporto. Não é? Aliás, hoje saiu justamente essa situação, essa possibilidade de termos Fórmula 1 de regresso a Portugal em Portimão em outubro, e também a possibilidade de termos a final da Liga dos Campeões em Lisboa, em 2 estádios, num play-off a 8 equipas. E, portanto, as grandes competições continuam a estar em Portugal. Isso também é um fator muito importante. E agora, descendo aqui um pouco àquilo que é a nossa cidade, e que é uma cidade que vive e respira automobilismo. Vitor, como é que tu analisas o panorama automobilístico da cidade, e neste caso aqui da região, sendo certo que parece que este ano vai ser muito difícil haver rally? Sim, toda esta conjuntura não vem a nada a ajudar a realização. Não é só a nossa prova daqui do Rally de Tomar, mas outras que eram constantes dos nossos campeonatos, dos diferentes campeonatos. Infelizmente veio a ter essas consequências. Penso que não estará nada ainda decidido se poderá ser reposta, por assim dizer, ainda no decorrer deste ano. Parece-me, falando de cor por mim próprio, que será difícil, uma vez que há todo um calendário com sem número de provas a ser posto. Será difícil e realmente, se não o for, certeza que para o ano cá estará novamente o Zé com a sua equipa a montar uma excelente prova na estrada, que já deu as suas provas em termos nacionais. Este ano estava previsto a vinda de muitos mais concorrentes, que o ano passado não tiveram hipótese de vir, pronto, e é uma pena realmente não se vir a realizar por todo este contexto. Vamos ver se ainda o será ou não. Logicamente, Tomar é recordar que nós sempre tivemos tradição no desporto automóvel, quanto mais não seja, não só em termos de participantes por dentro. Vamos ver no nosso histórico de tomarenses, da longa data que existem tomarenses a participar em diferentes modalidades de desporto motorizado. Aliás, em conversa entre amigos já surgiu várias vezes a ideia de tentarmos editar um livro antes que desapareçam mais individualidades, uma vez que há muitos já têm muitos anos, e tentar recolher precisamente pelo menos mais informação da parte dos próprios para poder fazê-lo. E também tivemos, lá está, por tradição, a passagem do Rally de Portugal vindo do Porto, que parava sempre aqui em Tomar, que era daquelas provas que punha Tomar no mapa, sem dúvida alguma. Isso é uma situação que achas que poderá voltar a acontecer? Perante os regulamentos atuais é muito difícil. Nós vimos a tentativa de alargamento em termos da regulamentação FIA para as provas do Campeonato do Mundo, que já permitiu precisamente integrar a Coimbra na partida simbólica da corrida, e que nos permitiu estar a acrescentar os carinhosos troços e nostálgicos troços ali da zona da Lausanne e do Arganil.
Se a regulamentação vier no futuro a mudar, que permita, porque o que está aqui em causa tem a ver com os pontos fixos das bases para as assistências, para as zonas de assistência, e o número de quilometragem máxima em redor dessas mesmas zonas de assistência por etapa, que nos limita bastante, lá está esta distribuição ao longo do país. Mas estou convencido que, quem sabe, no futuro seria ótimo voltarmos aos tempos em que Tomar pudesse reviver e estar reintegrado outra vez no panorama. Pedro, tu com a tua estrutura e agora com este projeto de uma das mais importantes equipas do todo o terreno nacional, qual é o panorama que tu analisas em termos de cidade, em termos da aficião, porque há muitas pessoas que gostam de automobilismo e de automóveis, e também aquilo que é a organização de provas. Lembro-me, tu, por exemplo, como referiste, vens do Enduro, de antes havia o Enduro de Tomar, que era uma prova mítica e com grande tradição, já se fizeram também alguns ralis com muito sucesso, no entanto, andamos sempre aqui um pouco com a tradição a quebrar-se. Como há bocado disse, o problema disto tudo é sempre os budgets. Mesmo assim, no que diz a respeito a apoios, tens tido também alguns apoios, nomeadamente da Câmara de Tomar. Sim, o ano passado, pronto, pela primeira vez, tivemos um apoio financeiro. Ao longo de toda a minha carreira foi a primeira vez que tivemos, mas sempre levei o autocolante de Tomar e sempre promovi o nome da cidade por onde quer que passasse. Surgiu a oportunidade de ter um apoio que foi de 2019 e passou para 2020 também, portanto foi um projeto junto com o município, e que obviamente sinto muito agradecido pela parte do município e que tudo fazemos para enaltecer o nome de Tomar. Quanto à cidade, o Vitor há bocado disse tudo. Eu também sou amigo, somos os dois amigos do Zé Oliveira. Ainda há pouco tempo jantei com ele e perguntei-lhe pelo Rally de Tomar. Ele diz que acha muito difícil, pronto, porque há muitas datas, há muitas corridas e este Rally não faz parte de nenhum campeonato. Logo aí é mais difícil de ser feito, de ser organizado. E depois também tem uma coisa, o Rally de Tomar sem a super especial, porque as super especiais foram proibidas, quase que não era o Rally de Tomar, porque pronto, sem dúvida a especial aqui dentro da cidade foi uma excelente ideia que o Motor Clube de Tomar e o Zé Oliveira teve e que traz os milhares de pessoas à rua que nós vimos, não é? E eu ano passado tive a hipótese de fazer o Rally com o Vitor e é sempre para nós, o Vitor dizia-me dentro do carro e eu também achei... Era um Peugeot. Foi um Peugeot 208. 208. Foi um bocado estranho porque a gente não está habituado a fazer ralis dentro da própria cidade e de conhecermos as pessoas todas à volta, não é? A distração é maior. Quando aquilo começa a fazer barulho e a andar depressa, a concentração aparece outra vez. Mas é sempre um bocado estranho de conhecermos as estradas todas e não precisarmos olhar para o roadbook nem para nada, porque sabemos para onde é que vamos. Mas este rally sem a especial, portanto, obviamente não era o mesmo rally. Portanto, eu acho que eles devem reunir esforços para tentar fazer melhor em 2021. E sem dúvida que é um evento esportivo que traz muita gente à cidade e mais uma vez põe o bom nome da cidade no desporto automóvel. Pedro, Vítor, estamos a terminar o nosso tempo, no entanto, ainda mais uma ou duas questões rápidas. Uma delas, Pedro, queria saber se tu mais rapidamente farias um Dakar ou uma prova do WRC. Se tivesse possibilidade, claro. Se tivesse possibilidade, com certeza era uma prova do WRC. O Dakar eu gosto de ver, acompanho sempre o Vitor e vejo as histórias que ele me conta do Dakar, portanto nunca fui a nenhuma corrida fisicamente ou pessoalmente, mas não é aquela corrida que é o meu sonho fazer. Obviamente, se tivesse possibilidade de fazer com as condições que o Vitor já fez, numa equipa de topo, com um carro de topo, isso ia. Agora, mais depressa ia fazer uma prova de WRC. Vítor Jesus, tu no teu caso, o que é que te falta fazer no automobilismo? Principalmente é continuar, não é o que falta fazer.
Deus queira que continuo por longos anos a continuar a ter a motivação que ainda me vai mantendo ao longo destes 30 anos de provas, que ainda mantenho intacta, se não maior, desde o primeiro dia e do primeiro momento. Isso sim, acima de tudo. Mas eu sei também que tu tens mais paixões, não é só o automobilismo. Mas isso já são outros hobbies, por assim dizer, que sim, tenho de modelismo, de desenho, pintura, sem dúvida tenho outras coisas com que me entreter. Em relação à família, o apoio nestas situações também é muito importante, porque vocês, com as provas e com esta paixão do automobilismo, desgasta-vos um pouco, não só em termos de vida familiar, mas também noutras situações. Sim, não tanto outras situações, tem a ver que a família e o tempo disponível para a família, uma vez que quando estamos nas provas e não estamos com a família, que é mesmo assim. E aí, tendo a preterir desse tempo disponível para as famílias, é tudo uma questão também de entendimento, e no meu caso sempre tive o apoio da família. A minha mulher conheceu-me, já eu andava no meio e nas corridas, conheceu-me também até mesmo numa corrida, casualidade era também aqui da zona, e ela tem uma compreensão perfeita e dá-me um apoio completo e total, precisamente para ir mantendo. Pedro, para terminarmos, ficou alguma coisa por dizer hoje? Então, o Vitor disse que falou há bocado em editar um livro dos pilotos tomarenses, fica aqui o desafio. E é um bom desafio. Mas isto é uma ideia que já anda a ser geminada há bastante tempo, com o Carlos Santos, com o Xixer, com o José Oliveira, já todos falámos mais do que uma vez, já fizemos um levantamento quase exaustivo dos pilotos tomarenses, que à vontade são mais de 2 dúzias, se formos ver ao longo destes anos, que temos, e quando se fala, estou a dizer pilotos, mas pilotos federados, com provas federadas, e há bastantes mais do que assim à primeira vista nos vem à cabeça. Com respeito por eles todos, Vítor Jus, eu acho que vocês são o expoente máximo neste momento do que o automobilismo nacional e no que diz respeito a Tomar, podemos por isso considerá-los, e foi também nesse intuito que eu tive muito orgulho em convidar-vos para estar aqui, porque esta aprendizagem, eu que também gosto muito de automobilismo, é sempre um gosto, e para dois amigos como vocês, agradeço imenso esta a oportunidade de estarem aqui em direto no Arte Desportivo. Mesmo assim, microfones abertos para que vocês possam deixar uma mensagem final. Agradecer também o convite, que foi aceito muito bom grado, e a iniciativa, Paulo, também porque ao longo nestes últimos tempos tens sido uma pessoa que tem promovido e divulgado ao máximo o desporto motorizado, seja ele de âmbito nacional ou até mesmo mais circunscrito aqui ao nosso concelho, o que é ótimo, e dar os parabéns também por essa iniciativa e agradecer o convite ao Pedro também, que somos amigos de longa data, não só e companheiros dentro e fora do carro, também a presença dele. Muito obrigado. Pedro. Só quero agradecer o convite, o Vitor já disse tudo, e dar os parabéns à Rádio Hertz por estas iniciativas, e além disso, os parabéns pelo trabalho contínuo que tem feito, porque lembro-me desde todos os anos que tenho corrido de me ligares, tu principalmente, mas também outros locutores aqui da rádio, e das entrevistas e do acompanhamento que fizeram ao longo das épocas em que participei. Portanto, eu é que tenho que agradecer o convite, e obrigado também ao Vitor por ter feito companhia. Muito obrigado, Pedro Dias da Silva, Vítor Jus, e até um dia destes.